Boa noite a todos os que estão chegando aí devagarinho, a Edilene, a Mábia e a tantos outros que a gente vai vendo aí devagarinho, né? Porque eu vejo vocês. Boa noite, Soninha, que bom te ver aqui. Eu peço a vocês para me informar se o som e a imagem estão ok para a gente poder fazer a nossa mensagem de abertura e dar início à nossa conversa dessa noite. Obrigada, Márcia. Aí fico aguardando vocês me darem um feedback para saber se está tudo ok para a gente começar, viu? Ok, Edilene, obrigada. A mensagem dessa noite, de abertura, para a gente começar a nos ambientar, né? É desse livrinho que eu gosto muito, Episódios Diários, da Joana de Ângeles. A lição é de número 41, intitulada Ação de Paz. Muito bem. Boa noite a todos que estão chegando, a Edilane, a Jurema, a Célia e a tantos outros. E obrigada aí pelo feedback. E vamos lá. Então, livro Episódios Diários, a mentora Joana de Ângeles, lição 41, Ação de Paz. E diz assim: no teu círculo de amigos não faltam aqueles que cultivam a violência, a arrogância, o espírito perturbador. Bulhentos, irrequietos, gostam de promover desordens, sempre armados contra tudo e todos. Cuidado com eles. Aconselham a anarquia, estimulam arruaças, encorajam a malquerença. Não te inspire na sua poluição mental, responsável pelo seu comportamento alienado. Trata-os com gentileza, no entanto, poupa-te a sua convivência malfazeja. Eles são cansativos pela instabilidade e exaurem aqueles que os cercam, em razão da agressividade em que se debatem. Há quem aconselhe e revide a qualquer ofensa, reproche a toda insinuação, respostas ácidas às provocações. O fogo não se acaba quando se lhe atira combustível. Assim também acontece com o mal. A única alternativa é a que decorre da ação do bem, que apaga as labaredas da violência e estabelece a paz na qual o progresso se firma. És instrumento da vida para a tua e a felicidade geral. Esparze alegria sem fomentar o pandemônio. Irradia dignidade sem carantonha ou simulação sisuda. Favorece a paz sem pieguismo ou receio da perturbação. Tua realidade íntima, tua forma de vida pessoal. Vive em paz e apazigua todos quantos se cerquem de ti. Boa noite a todos que estão chegando aos poucos, o Marco Mota, a Edilane, a Elizabeth Cunha, a Lília Santos. Muito bom vê-los todos, a Cláudia Serenário, a Maria e tantos outros que vão chegando aí devagarinho. Uma boa noite e agora eu convido a todos vocês para que possamos, unidos através dos nossos pensamentos, mergulharmos numa prece em direção ao nosso Pai. Senhor Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Jesus, o nosso mestre querido, o nosso amigo incondicional, o nosso irmão maior. Aos nossos mentores, aos espíritos que nos protegem, que nos guiam nas veredas do bem, a nossa eterna gratidão por tanta abnegação, por tanto amor, por tanta dedicação a todos nós. Aos mentores da Casa de Oswaldo Cruz, aos mentores da Sociedade Beneficente Espírita e a tantos outros amigos espirituais que trabalham no anonimato, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos essa noite, mais uma vez conversando um pouco mais sobre o nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, a nossa gratidão por aqui estarmos encarnados, pelas nossas provas, pelas nossas expiações, e que a tua paz permaneça em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas obras. Gratidão eterna, Senhor.
Boa noite mais uma vez a todos que vão chegando devagar. O nosso assunto essa noite é uma conversa que nós vamos ter, relembrando a muitos, passando algumas informações para os mais novatos, mas a nossa conversa ela vai girar em torno dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles que trabalharam inicialmente para que hoje, no século XXI, nós tivéssemos a notícia da Boa Nova, nós tivéssemos a oportunidade de seguirmos esse espírito tão nobre que veio até nós, de uma forma tão abnegada, trazer tantos ensinamentos, ensinamentos estes que servem para nós trilharmos o caminho do bem, na direção do nosso Pai, na direção das leis de Deus. A nossa eterna gratidão, primeiramente ao nosso Mestre Jesus e segundo a todos esses espíritos que deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos construir a nossa vida. Uma vida de libertação, da libertação dos ciclos reencarnatórios de dor. Uma vida permeada de paz e de amor. A minha eterna gratidão a esses espíritos. Inicialmente eu vou deixar para vocês, ainda que rápido, algumas fontes bibliográficas que foram utilizadas para realizarmos um pouco dos estudos da nossa conversa dessa noite, que é uma conversa tão somente. Não daria tempo para falarmos com profundidade sobre um assunto tão importante que são esses personagens que foram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 10, versículo principalmente 1, mas até 4, diz lá Mateus que Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus, então, a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Hoje nós temos noção que Jesus, ao chamar esses companheiros para trabalhar junto dele, nós temos a noção que ele deu autoridade, deu conhecimentos, portanto, deu exemplificação, mostrou o caminho, ensinou as leis de Deus para esses espíritos, para que eles pudessem ter a autoridade de trabalhar com as pessoas obsidiadas e com todos os problemas relacionados a doenças, tanto enfermidades do corpo físico, como as enfermidades do espírito, da alma imortal. Eu falo autoridade porque poder e autoridade são coisas completamente diferenciadas. Poder é algo que nos é delegado por um período de tempo. Autoridade é aquilo que nós vamos conquistando ao longo da nossa vida, através dos ensinamentos que aprendemos e através da prática desses ensinamentos. E por isso, esses espíritos, esses discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos, eles passaram a ter autoridade sobre aquilo que Jesus um dia passou para todos eles, por aqueles ensinamentos passados por Jesus. A gente, pelo menos, se pergunta, ou pelo menos eu me perguntei, em muitos momentos, quando eu estudava o Evangelho, qual teria sido a ordem de chamada dos apóstolos. Mas nós vamos ver, através dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que a ordem entre eles não é a mesma. A única coisa que segue como um padrão é que o primeiro a ter sido chamado, ao que parece, foi Simão Pedro e o último foi Judas Iscariotes. Então, a ordem que vai ser apresentada em Marcos não vai ser a mesma ordem de chamada que nós vamos ver no Evangelho de Mateus ou de Lucas. Mas não importa, todos eles vão estar ali falando de 12, os mesmos nomes, os mesmos espíritos, os mesmos personagens. Apenas a ordem vai variar. Alguns estudiosos dizem que preferem seguir
a ordem apresentada por Marcos, porque parece a mais lógica, porque, segundo Marcos, essa lógica vai se basear naqueles 3 primeiros, que são aqueles que mais tarde serão os mais próximos, o que trabalharão mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Simão Pedro, Tiago e João. Mas isso é uma colocação. Eu vou apresentar para vocês aí nos slides, na nossa conversa dessa noite, que vocês vão ver que a ordem proposta por Mateus é diferente da ordem proposta por Marcos. Apenas com a mesma semelhança de que Simão Pedro foi o primeiro e Judas Iscariotes foi o último. O resto vocês vão ver que a ordem não bate. Tá? Apresento também o Evangelho de Lucas. Vou deixar uns minutinhos na tela para que depois vocês possam pegar as referências e seguir nos estudos de vocês aí em casa. Nós estamos hoje com um certo tempo para tal. Qual é a diferença entre discípulo e apóstolos? Eu fui tirar isso do Evangelho Redivivo, que foi editado pela FEB, do tomo 1, tema número 4, intitulado O Evangelho de Jesus e a Doutrina Espírita. É uma apostila muito interessante da gente adquirir, todos aqueles que desejam verdadeiramente estudar um pouco mais o Evangelho de Jesus. Lá eles dão uma didática bem interessante, o Evangelho Redivivo, lançado pela FEB. Já foi lançado já o 2º volume também, tá bom? Discípulo mantém o sentido original de aprendiz. Então, discípulo é aquele que está aprendendo um novo ensinamento. Apóstolo, o apóstolo ele se refere a alguém que já possui o conhecimento, já está investido do conhecimento. Então, portanto, ele já aprendeu, ele já está com o conhecimento, basicamente, as bases já estão dentro dele. E é uma palavra que também significa enviado, mas que também submete aquele que faz um serviço especial em nome e pela autoridade a quem o enviou. Então seria um serviço de trabalhar, de pregar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Então discípulo é aquele que está aprendendo e apóstolo é aquele que já recebeu as bases e agora ele passa a palavra para frente. Ele tem por missão disseminar aquele conhecimento por onde ele passar durante a vida dele. Então isso também é uma reflexão e um convite para todos nós. Com certeza, quando nós chegamos aqui na Terra, vamos colocar assim, dessa maneira, tá bom? Nós fomos convidados por Jesus para segui-lo. Então, no início de nossa vida, fomos convidados, nos tornamos discípulos. Mas quando é que nós verdadeiramente teremos a coragem de enfrentar essa tarefa agora, no sentido e na direção de sermos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo? E quando eu falo isso, o apóstolo não é aquele que precisa ou tem a necessidade de ser um palestrante, não. O apóstolo é também aquele que vivencia a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive o Evangelho dentro da sua própria vida, através da vida de relação, na família, na sociedade, esteja onde ele estiver, mas ele procura viver da melhor forma possível dentro dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Me colocar aí que a imagem perdeu o foco, eu só quero saber se já voltou o foco. Poderiam me informar se já voltou o foco? Ok? Que pode ser algum problema da internet ou não, tá bom? Vamos seguir. Muito bem. Pedro também foi chamado, ou em algum momento nós vamos encontrar isso no Evangelho, ele também foi intitulado como Simão Pedro ou Cefas. João era chamado João o Evangelista. Tiago, nós vamos ter 2 Tiago. Então, um era chamado Tiago Maior e o outro era chamado Tiago Menor, ou simplesmente de Tiago, ou Tiago filho de Alfeu, porque ele era filho de Alfeu. Nós vamos ter o Tomé, né, que é aquele da dúvida, que diz que só acreditava se visse. E ele também era chamado em algum momento por Dídimo. Então, Tomé e Dídimo é a mesma coisa. Mateus,
ou em alguns momentos ele era também chamado de Levi, ou Levi o publicano, porque ele fora publicano, ele fora cobrador de impostos antes de seguir o Mestre Jesus. Nós vamos ter Simão, que é o Simão, que não é o Simão Pedro, tá bom? Nós temos que separar, nós temos como lermos as escrituras, ver de que Simão está se referindo, se é Simão Pedro, ou se é Simão o cananita, ou Simão o zelote. Nós vamos ter Bartolomeu ou Natanael, que segundo os pesquisadores, os estudiosos, é o mesmo personagem, não são duas pessoas, mas Bartolomeu e Natanael é uma pessoa única. André, que é irmão de Pedro, de Simão Pedro, primeiro lá, de cima de tudo. Judas, que é o Judas Iscariotes. O Filipe, que é de Betsaida. Ok? Para todo mundo? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar o próximo slide aqui para vocês. E nós temos também, eu não botei ali, outro Judas que não é o Iscariotes, tá bom? Vamos lá. Aqui, para facilitar o nosso entendimento, que eu não sei se os slides estão indo e voltando, pode ser o problema da internet, que eu dei uma observada agora, mas vocês coloquem aí para mim se está acontecendo isso, está dando uma piscadinha de vez em quando. Só me dê essa informação para eu saber. João Evangelista e Tiago Maior, eles eram irmãos e Jesus os cognominou de Boanerges, ou filhos do trovão, porque eles tinham uma personalidade, às vezes, muito violentas em alguns momentos. Então, eles foram apelidados de O Trovão. Tá? A Cláudia Serenari está me falando que a imagem está sempre certa, então tá ótimo. Então, João Evangelista e o Tiago, que é maior, eles eram irmãos. Tiago menor e Judas Tadeu e Simão, ok? E Simão também eram irmãos, tá? O Simão aí é desculpa, é o Zelote, tá? Não é Simão Pedro não, tá bom? Então, Tiago menor, Judas Tadeu e Simão, eles eram irmãos. Pedro e André, aí Pedro é o Simão Pedro ou Cefas. Pedro e André eram irmãos. Mateus era o Levi, era o cobrador de impostos, era o publicano, tão somente. E Judas Iscariotes era o negociante, e os demais apóstolos eram, portanto, a grande maioria deles eram compostas de pescadores. Diz aí os estudiosos que, segundo a tradição, todos os apóstolos de Jesus pereceram de morte violenta, com exceção de João Evangelista, que desencarnou na idade avançada, quando exilado na ilha grega de Patmos. Eu não sei se vocês lembram, quando Jesus já estava na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo pediu a João que cuidasse de Maria Santíssima. Então João foi para essa ilha grega de Patmos e lá, junto com Maria Santíssima, ele morreu já em idade avançada. Então, excetuando-se Judas Iscariotes, que se suicidou, e excetuando João Evangelista, que morreu com idade avançada, todos os outros sofreram morte violenta, martírio, foram martirizados, ok? Isso é para a gente começar a formar as nossas referências, ok? Simão Pedro, ou Cefas, que é o irmão de André, se vocês precisarem, esses slides aí, eu vou apresentar para vocês as referências para que vocês possam depois ir lá e verificar que nesses evangelhos foram citados, falaram sobre Simão Pedro, ok? Ótimo. Então agora vou seguir eu mais aqui pertinho de vocês, ok? Então vamos lá. Muito bem, vamos seguir. Simão Pedro, o que ele fazia? Qual era a ocupação de Simão Pedro? Simão Pedro era pescador, era irmão de André, como a gente viu. E uma das características de Simão Pedro, ele era ser uma pessoa muito impulsiva. Mas bem mais tarde,
né, o amadurecimento faz isso, ele se mostrou um corajoso pregador de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos principais eventos de Simão Pedro é que nós vamos ver que Simão Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconheceu nosso Senhor Jesus Cristo como Messias e foi aquele também que negou nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Ou seja, ele apresentou durante um período da vida dele, até por ele ser uma pessoa impulsiva, ele apresentou uma queda. Mas depois, Pedro, ele amadureceu tanto, mas tanto, que foi um grandioso pregador, um trabalhador fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós a sua queda, mas também a sua capacidade de ascensão. Eu já falei uma certa vez aí para vocês, eu fiz uma palestra falando sobre Pedro, sobre Simão Pedro. Então Pedro nos deixou muitos ensinamentos. Pedro foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, né, da Casa do Caminho. Ele escreveu as epístolas 1ª e 2ª de Pedro, né, as epístolas de Pedro. Então ele teve alguns trabalhos significativos, pregou o sermão no dia de Pentecostes. Então Pedro foi um grande trabalhador. E dizem os estudiosos que Simão Pedro recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo 3 chamamentos. O primeiro, para ser seu discípulo. O segundo, para acompanhá-lo em missão de pregar o Evangelho. E terceiro, foi chamado por Jesus a ser o seu apóstolo. E Pedro cumpriu com todas as suas finalidades. Então, Pedro também foi denominado por nosso Senhor Jesus Cristo de Cefas, Simão Pedro, pedra, né? Ele era um pescador e Jesus disse para ele que Pedro seria um pescador de homens, o que ele cumpriu muito bem com a sua função até o fim de sua vida. Mais tarde, então, Pedro foi morto em Roma e a morte, ele foi condenado a ser crucificado. Mas Pedro não se achou na altura de ser crucificado como o Mestre Jesus. Então, ele solicitou, já que ele tinha que morrer crucificado, que o crucificasse sim, mas o colocassem de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer exatamente igual ao Mestre Jesus, porque ele não se achava digno disso. Então, a vida de Pedro, apesar de, no momento da sua vida, ele ter negado Cristo 3 vezes, ele nos deixa grandes lições, porque ele mostra que, apesar de todas as nossas falhas, nós podemos, ao longo da nossa vida, nos redimir. Então, há tempo para tudo, e a misericórdia do Pai visita igualmente a cada um de nós. Portanto, que nós jamais venhamos a desanimar diante das lutas e dos fracassos aparentes da nossa vida. O segundo apóstolo é André, que é o irmão de Pedro, e que nós vamos encontrar, portanto, nesses evangelhos, referências ao André. Eu deixo uns minutinhos sempre para vocês poderem olhar e depois vocês poderem fazer a consulta de vocês lá. Depois vocês reveem a palestra e vão poder retirar as referências. André, que era irmão de Pedro, também era pescador. Uma das características dessa personalidade, da personalidade do André, é que ele anelava levar aos outros a mensagem de Cristo. Um dos principais eventos da sua vida, que é importante a gente citar sobre André, é que André, antes de ser discípulo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele era discípulo de João Batista. A gente sabe que João Batista foi precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E André, portanto, ele sempre, segundo os estudos que temos de André, o apóstolo, ele era uma pessoa que sempre procurou se espiritualizar, sempre procurou se informar sobre os assuntos da alma.
ele estava sempre envolvido dentro do processo da espiritualização. E dizem em João, lá capítulo 1, versículo 40, João fala para a gente que foi André que apresentou Pedro a Jesus. Mas isso está lá em João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 40, ok? Muito bem, André estava presente nos milagres da multiplicação dos pães e presente também na fala apocalíptica do Monte das Oliveiras. Lembra? Lá no Monte das Oliveiras foi onde Jesus fez um dos seus últimos discursos para a humanidade, foi o último discurso em que ele faz o sermão profético, onde ele vai falar da transição planetária, dessa nossa mudança de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E André estava presente quando Jesus profetizou essa transição planetária. André também foi martirizado pela crucificação, só que foi numa cruz em forma de X. Ele também morreu crucificado, mas numa cruz em formato de X. Então a gente vai vendo que todos eles, de alguma forma, tirando aqueles dois que eu falei no início, porque um se suicidou e o outro morreu já numa idade avançada, que foi João. O nosso próximo apóstolo é Tiago, que é o filho de Zebedeu, ou o Tiago maior, que é o irmão de João, o evangelista. Eu vou batendo isso porque às vezes nem para todo mundo isso está na cabeça. Tem gente que a gente fala assim, Tiago, Tiago maior, sei, era irmão de João Evangelista. Mas nem todo mundo tem esses personagens na cabeça. Então, eu dou uma batida, volto de novo para tentar ver se vai ficando na nossa mente, ok? Desculpa se em algum momento parecer um pouco repetitivo, mas eu vou fixando para ficar fácil, para tentar tornar a fala fácil. Tiago, que era filho de Zebedeu, ou Tiago maior, que era irmão de João, o evangelista, também ele tinha como função, ele era pescador. Dizem que era um homem impetuoso, e por isso lembra que Jesus denominou ele, João, o evangelista, apelidou os dois como filhos do trovão. Eles eram pessoas assim, impetuosas. Então, Jesus o apelidou ambos de filhos do trovão. A principal característica da vida do nosso querido Tiago Maior, ele também vai pertencer ao grupo mais íntimo, daqueles que caminhavam mais intimamente, sempre estavam muito próximos a nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E existem nos evangelhos fundamentos, nos textos, principalmente de Lucas, capítulo 6, 16, e Atos do Apóstolo, capítulo 1, de 1 a 13, que Tiago Maior seja também irmão de Judas Tadeu por parte de mãe. Então essas duas referências dizem que possivelmente por parte de mãe, Tiago Maior e João Evangelista eram irmãos de Judas Tadeu, ok? Gente, a nossa conversa essa noite é um pouco biografia, tá bom? É um pouco biografia. Peço desculpas a vocês, mas nós estamos fazendo uma viagem pela vida desses trabalhadores. Muito bem. Como foi a morte de Tiago Maior? Dizem os historiadores que ele foi o primeiro mártir como apóstolo de Jesus. Mas, em verdade, o primeiro mártir do cristianismo mesmo, dizem que foi Estevão. Mas como apóstolo, ele foi o primeiro, como apóstolo, ele foi o primeiro mártir, ok? Como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o primeiro mártir. Ele morreu pela espada de Herodes Agripa I. Então ele foi morto pela espada, ele foi morto por espada. Não temos assim detalhes dessa morte, apenas sabemos que ele morreu pela espada, ok?
vamos seguir aqui o nosso caminho. Eu vou botando aí para vocês, vez por outra. Se ficar meio para o lado, eu peço desculpas. Vamos lá. Qual é o próximo? João, filho de Zebedeu. João evangelista. Aquele que morreu de velhice, que não foi martirizado, que foi a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, foi aquele que cuidou de Maria Santíssima. A Mábia está colocando assim, os apóstolos são exemplos que pessoas comuns podem seguir o Cristo. É verdade, todos nós podemos ser discípulos, todos nós, se quisermos, podemos ser apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente nós não precisamos ser pessoas perfeitas, pessoas acadêmicas, pessoas intelectualizadas. Nós vamos ver que Jesus se utilizou de pessoas muito simples, mas que tinham o coração cheio de amor, cheios de boa vontade. Muito obrigado, Mábia. É verdade, as suas colocações são muito sábias e eu te agradeço a ajuda. Muito bem, vamos seguir aqui um pouquinho mais sobre João. O que João fazia? João também era pescador, né? Tinha um temperamento forte, como seu irmão, o Tiago Maior. Por isso, ele foi apelidado por Jesus de Filho do Trovão. As principais características, ele fazia parte dos grupos dos apóstolos mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era ele, o irmão dele, o Tiago Maior, nós vamos ver o Simão Pedro, eram aqueles sempre que estavam bem mais próximos, André, eram sempre aqueles que estavam sempre bem mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. João, ele vai escrever o Evangelho de João, que não faz parte do Evangelho Sinótico. Nós já tivemos a oportunidade de conversarmos em outras palestras sobre as características ou sobre as características do Evangelho de João, que ele é bem particular. 80% do que está escrito no Evangelho de João não guarda nenhuma relação com os evangelhos sinóticos. É um evangelho mais espiritual, é um evangelho que já aponta, já mostra nosso Senhor Jesus Cristo como um espírito de escola, um espírito muito evoluído que vem à Terra. João tem uma característica bem diferente dos outros evangelistas, ok? Além do Evangelho de João, João também escreveu o Apocalipse, um livro de difícil interpretação, e 3 epístolas que levam o seu próprio nome, as epístolas de João. Muito bem. A morte de João. A morte de João, como nós vimos, ele morreu em Pátimos, morreu já idoso, e lá, no final da sua vida, ele tomava conta de uma igreja que existia lá. Ele morreu trabalhando, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo e também cumprindo a promessa que ele fez a Jesus, que ele cuidaria de Maria Santíssima até os últimos dias da vida dela aqui na Terra. Então, João foi um grande trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao outro. O outro evangelista, ele é Filipe. Tão somente Filipe. Aí vocês vão ter algumas referências de Filipe. Nós não podemos confundir este Filipe com o Filipe que andava junto com Paulo de Tarso. São diferentes. Então, quando a gente estiver lendo, principalmente as epístolas relacionadas, escritas por Paulo de Tarso, nós temos que ver a que Filipe que Paulo de Tarso está se referindo. Então, eu chamo só atenção para vocês sobre isso, para quando vocês lerem, vocês ficarem antenados sobre qual Filipe que Paulo de Tarso está se referindo. Porque nós vamos ver que tem uma diferença. Vamos falar um pouco de Filipe. O que Filipe fazia? Filipe também era um pescador. A grande maioria era pescador. A característica, dizem os estudiosos de Filipe, é que ele era muito questionador, sempre muito questionador. O seu nome aparece entre os apóstolos que estavam reunidos em um quarto após a ressurreição de Jesus. E depois de desencarne do Mestre, ficou em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos, indo, segundo as tradições,
pregar o evangelho na Frígia, recanto da Ásia Menor, ao sul de Bitínia. Parece que ele evangelizou também, segundo alguns estudiosos, na Intureia, que é um nome grego que diz respeito a uma região montanhosa em Israel ainda. Filipe era um amigo pessoal de Bartolomeu, João, Pedro e Tiago Maior. Lembra? Que são esses 3 apóstolos que sempre nós vamos encontrar muito próximos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueçam, João, Pedro e Tiago Maior sempre estavam muito próximos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Importante não confundir com o Filipe, o apóstolo que andava com Paulo de Tarso. Então, quando a gente estiver lendo as Escrituras, a gente tem que se situar. O que disse, né, coisas importantes, né, sobre Filipe. Filipe era muito questionador, mas ele vai mostrar para a gente, através das Escrituras, dos Evangelhos, das cartas, que as dúvidas sempre nos ensinam. É bom a gente ser questionador, porque é questionando que a gente vai aprendendo as coisas pouco a pouco. Então essa é uma lição que Filipe deixa para a gente. É sempre bom a gente questionar. Dizem os historiadores que Filipe mais tarde foi apedrejado, crucificado e morto em Hierápolis, uma cidade da Frígia, onde foi sepultado de cabeça para trás ao lado de suas filhas, porque ele tinha 4 filhas que profetizavam, que eram médiums de profetisas. Então ele morreu também, ele foi martirizado, mais um que foi martirizado. O nosso próximo é o Bartolomeu, lembra? Bartolomeu ou Natanael, que às vezes a gente vai encontrar nos livros e fica pensando se Bartolomeu e Natanael são 2 pessoas distintas, mas não são. Diz os estudiosos que Bartolomeu ou Natanael são a mesma pessoa. E nós vamos encontrar nessas referências evangélicas um pouco sobre esse apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fazia Bartolomeu? A ocupação dele é desconhecida, se sabe muito pouco sobre ele. Mas o que se sabe sobre ele é que ele era um homem honesto e sincero. Ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel. Isso está em João, capítulo 1, versículo 45. O que disse de Jesus a respeito de Bartolomeu? Será que falou alguma coisa para ele? Sim, nós vamos encontrar como referência João, capítulo 1, versículo 47. Jesus chamou de verdadeiro israelita e que não havia dolo ou falsidade naquilo que ele falava e naquilo que ele vivia. Então, ao que parece, era um homem muito correto em tudo que se fazia, em tudo que ele fazia na vida dele. Não se sabe muito sobre esse apóstolo, mas o que se sabe é que ele morreu também, foi martirizado. Há indicações que ele teria sido que ele pregou o evangelho na Arábia, na Pérsia, e que a morte dele, que foi martirizado, ele teria sido esfoliado vivo antes de morrer. Então, ele sofreu o processo de esfoliação até morrer. Então, foi martirizado também. É o que se tem notícia de Bartolomeu. Era um homem muito justo, muito correto, muito crente, muito sincero em tudo que fazia. E alguns historiadores dizem que foi esfoliado vivo antes de morrer. Então, morreu agonizando, literalmente. A grande maioria, como eu disse para vocês, dos apóstolos, dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram este tipo de morte. Ok? Vamos voltar. No final, nós vamos tirar uma lição de tudo isso. Qual o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que, se não vê, não vai crer. É Tomé, que também era chamado de Dídimo. Dizem que Dídimo é uma palavra que significa gêmeo. Porém, ninguém sabe, aos certos historiadores não sabem, se Tomé tinha um irmão gêmeo. Eles nunca encontraram nenhum dado a esse respeito. Mas ele também era chamado de Dídimo. E Dídimo significa gêmeo. Porém, os historiadores não sabem se ele teve ou não um irmão gêmeo, ok? Só para saber que é difícil buscar muitas informações,
porque todo o conhecimento da antiguidade era passado pela tradição oral. Então muitas coisas se perdiam. Poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. Não é como hoje que nós podemos simplesmente escrever, documentar tudo, guardar. Naquela época, muitos ensinamentos se perdiam. Ô Mábia, obrigado pelas tuas palavras carinhosas aí, que a repetição é ótima. É para a gente lembrar, né, quem é irmão de quem, que às vezes a cabeça da gente, né, confunde de tantos nomes, né? São muitos nomes. Qual era a ocupação de Tomé? Ninguém sabe ao certo. Não se sabe ao certo se ele foi pescador, se ele não foi. Não se sabe, tá bom? Uma característica dele era a coragem e a dúvida. Corajoso porque ele foi lá botar a mão, né, nas feridas de Jesus para ter certeza que era uma aparição, que era Jesus que verdadeiramente estava ali. Ele disse que só acreditava se ele visse. Eu costumo brincar, e alguns estudiosos também falam a mesma brincadeira, que Tomé foi o primeiro cientista, o primeiro pesquisador, que foi o primeiro que duvidou. Falou, só acredito vendo. Então põe aí que se der para ver, vai dar para crer, senão não vai dar para crer. Então, mas é sempre bom a gente lembrar que é muito bom a dúvida salutar. Que a dúvida salutar, ela retira todo o processo de engano, de mistificação. A dúvida, quando ela é salutar, ela é boa, ela é positiva. É preciso questionarmos. E Kardec fala muito sobre isso. Kardec fala até das comunicações espíritas. Ele diz, é melhor nós, né, deixarmos para trás 9 verdades do que aceitarmos uma única mentira. Então é melhor a gente jogar fora, né? Deixar e contestar 9 coisas que poderão ser verdade do que aceitar uma mentira. Então a dúvida, ela é boa, porque ela nos afasta ou nos deixa mais afastado daquilo que é irreal, daquilo que é ilusório, daquilo que pode nos enganar e que pode levar a cada um de nós a perdermos a nossa reencarnação. Muito bem, de que morreu Tomé? Não sei dizer para vocês. Foi martirizado também, mas não se sabe ao certo. Vamos seguir. Mateus ou Levi. Qual era a ocupação de Mateus? Eu não preciso citar a fonte de Mateus, tem um evangelho inteiro que fala sobre Mateus, né? E que foi escrito por ele. A ocupação dele é diferente. Ele era cobrador de impostos, ele foi um publicano que largou tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma profissão que fazia com que ele sofresse o preconceito da época. Todo publicano era considerado uma pessoa de má vida, era considerado uma pessoa corrupta, era uma profissão que era considerada corrupta na época. E Mateus largou tudo e foi seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lição dele, que ele deixou para nós, é muito importante. Todos nós podemos mudar a nossa vida. Todos nós podemos ir muito além. Nós podemos sofrer um preconceito, mas nós podemos também nos redimir de nós mesmos e mostrar que estamos redimidos perante a sociedade. Podemos mudar a nossa vida. Então, Mateus era um homem corajoso, um homem correto, que largou tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar também de Tiago. Agora estou dando uma corridinha, tá? Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago menor, ok? Nós vamos encontrar algumas referências de Tiago, eu vou botar aí para vocês no slide, para depois vocês poderem fazer os estudos de vocês em casa, ok? Aí são as referências de Tiago que eu deixo para vocês. Deixo uns minutinhos, ele era filho de Alfeu, ok? Muito bem, então vamos seguir aqui um pouquinho sobre Tiago. Tiago menor. Talvez, dizem alguns estudiosos, que ele foi chamado de Tiago menor, talvez porque tinha uma estatura menor, mas ninguém sabe ao certo. Há indicações que ele permaneceu em Jerusalém e que dirigiu lá a igreja de Jerusalém até o final da sua existência.
tá bom? Ele era filho de Alfeu, Tiago menor. Vamos lá. Vamos seguir. Ocupação. Não se sabe ao certo, mas alguns estudiosos acham que Tiago era pastor de ovelhas. Mas entendam, não se sabe ao certo. É uma suposição. Uns e outros deduzem que Tiago era pastor de ovelha. Ele foi considerado também um homem justo, porque ele seguia as escrituras, ele seguia tudo que nosso Senhor Jesus Cristo pregava. Era um homem correto e foi denominado como Tiago o Justo. Então nós vamos encontrar em alguns estudiosos, em algumas escrituras, se referindo a Tiago menor como Tiago o Justo, ok? Morte. A tradição informa que Tiago, filho de Alfeu, morreu em Jerusalém após martírio, mas não se sabe exatamente que tipo de martírio. Ele deve ter morrido, segundo os estudiosos, aproximadamente no ano 62 depois de Cristo e foi martirizado, mas não se sabe muito a respeito da morte dele também, ok? Todos foram martirizados, só que alguns eles sabem exatamente como morrer e outros eles apenas têm notícia, mas não sabem exatamente o martírio que sofreu. Vamos lá, vamos seguindo. Nós temos o Judas, mas esse Judas aí não é o Judas Iscariotes, mas é o Judas Tadeu, que eu vou colocar aí para vocês, que escreveu uma epístola. Nós temos a epístola de Judas Tadeu. Eu vou colocar a referência, eu deixaria uns minutinhos para que vocês depois possam ir lá e fazer as conferências, tá bom? Possam enriquecer os estudos de vocês. E deixei também a bibliografia no início, para vocês poderem ir lá estudar mais. Ele escreveu uma epístola de Judas, né? No qual ele refere-se a si mesmo como irmão de Tiago, filho de Alfeu. Então, Judas Tadeu, ele se intitula lá como o irmão de Tiago, filho de Alfeu, ok? Vamos ver mais um pouquinho sobre ele. Qual a ocupação de Judas Tadeu? Não se sabe. Esse aí a gente não encontra em lugar nenhum, nem suposição. Não se sabe verdadeiramente. Não se sabe muitas coisas. Ele deixou escritos, foi o trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não se sabe muito sobre ele também, por incrível que pareça, ok? Como Tiago morreu? Foi martirizado na Pérsia, mas qual o tipo de martírio que Judas Tadeu sofreu? Os estudiosos não sabem informar, apenas sabem informar que ele foi martirizado na Pérsia. Então, como eu disse para vocês, às vezes a gente não tem muitos dados sobre ele, mas ele deixou epístolas. Então, é isso que é importante, nós poderíamos estudar as epístolas de Judas Tadeu, ok? Simão. Simão não é o Pedro. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos o Simão Pedro, mas nós temos o Simão o Zelote. E é esse Simão aí que eu vou deixar para vocês algumas referências, eu coloco e tiro para vocês ir lá buscar e poderem fazer as suas consultas e enriquecer o estudo de vocês. Que a gente aqui essa noite, o que a gente está fazendo? A gente está dando uma pincelada, ok? Nós vamos encontrar, ele era chamado Simão o Zelote, porque estava relacionado, sim, porque ele pertencia a uma seita, a seita dos zelotes, ou zelosos, ou zeladores. Era uma seita ultranacionalista e não religiosa, a qual lutava, essa seita, para a libertação de Israel do jugo romano. Então é isso que nós sabemos um pouquinho sobre Simão o Zelote. Qual era a profissão dele? Dizem que esse era pescador, esse a gente sabe, né? Ele era chamado de Zelote, a gente viu as razões, e tornou-se um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que se sabe da morte dele? Não encontrei. Foi também martirizado, mas não se sabe muito a respeito dele. E finalmente, nós vamos ter o último companheiro de jornada, que não vale nós julgarmos, até porque nós não temos condições de julgarmos a ninguém, como diz a doutrina dos Espíritos, na questão precisa 903 do Livro dos Espíritos. Nós não temos condições de julgar a ninguém.
e também já fiz uma palestra falando sobre Judas Iscariotes. Ele também vai nos deixar um ensinamento, apesar de ter cometido suicídio. Nós vamos ver que Judas Iscariotes, Judas era o único que não era galileu, todos os outros eram nascidos na Galileia. Judas era da Judéia. Judas, qual era a profissão de Judas? Nós já tivemos a oportunidade de ver que Judas Iscariotes, ele era um comerciante, nos dizeres, na atualidade, ele era um comerciante de pequenos negócios. E a gente vai ver por esses relatos, por essas referências que eu coloquei aí rapidamente nos slides para vocês, que Judas Iscariotes, ele tendia à desonestidade, ele era uma pessoa ambiciosa. E que ele traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é intitulado por alguns estudiosos como discípulo iludido. Ilusão que todos nós poderíamos sofrer. Todos nós temos algum tipo de ilusão na nossa vida. Então, por isso que não nos cabe julgar Judas Iscariotes. Dizem, principalmente na obra de Humberto de Campos, intitulada Boa Nova, que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, teria o advertido logo no início do seu apostolado, dizendo para Judas o seguinte: a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Ele disse isso para Judas. Mas, infelizmente, a bolsa, apesar de ser pequena, fez com que Judas Iscariotes sucumbisse no peso da própria ilusão. Mas, como eu disse para vocês, não vale a nenhum de nós, não cabe a nenhum de nós julgarmos Judas Iscariotes, até porque nós sabemos que durante a sua trajetória em outras reencarnações, ele se redimiu e trouxe grandes benefícios para a humanidade. Como Judas morreu? Ele se suicidou, ele foi enforcado. Isso nós sabemos. Nós vamos ter outros apóstolos que não conheceram pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo, não conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo, como Lucas, que era um sírio de Antioquia. Ele era médico de profissão e escreveu o Evangelho de Lucas a pedido de Paulo, o apóstolo. Ele foi convidado, foi solicitado por Paulo, o apóstolo, para escrever o Evangelho com a narrativa de Maria, mãe de Jesus. E Lucas, então, se dirigiu, foi até Maria, mãe de Jesus, e escreve todo o seu evangelho embasado nessas narrativas. A morte de Lucas, esse grande trabalhador, dizem que ele teria sido enforcado numa árvore na Grécia, mas também não se sabe muito sobre isso. E um outro grandiosíssimo trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, que também não conviveu com Jesus, é o nosso querido Paulo de Tarso, que era chamado inicialmente Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, que era uma capital da província romana, Cilícia. Ele começou a receber os seus primeiros ensinamentos aos 14 anos de idade, onde começou a fazer a sua formação como rabino, como judeu. E assim ele foi durante toda a vida dele, e aquela história toda que nós já conhecemos, quando Paulo de Tarso, então, ele se muda para Jerusalém, ele vai se tornar um dos principais sacerdotes do Templo de Jerusalém. Ele ouve falar sobre uma seita muito antagônica aos princípios, aos ensinamentos farisaicos. E Paulo, com seu temperamento, um homem extremamente honesto naquilo que ele fazia, com uma fé grandiosa, ele se sentiu profundamente ofendido com essa seita que era o cristianismo, e aí ele então começa a perseguir os cristãos e, sem ele poder imaginar, ele manda matar Estevão, que posteriormente ele veio a saber que era o seu cunhado, irmão da sua querida e amada Abigail. Depois disso, Paulo de Tarso, como nós sabemos, ele, após a morte de Jesus e tudo mais, enfim, ele fica indignado com essa situação de ter matado
o seu cunhado, o Estevão, e ele então sai em perseguição de Barnabé, que havia convertido e levado os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo à sua amada Abigail. Ele sai a perseguir Barnabé com o intuito de resolver essa questão. E aí toda aquela história que nós conhecemos, ele sai em direção a Damasco e lá na estrada de Damasco, nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta para ele em forma de uma grande luz e volta-se para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E desde então, Saulo passa a seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E se não fosse o seu trabalho durante 16 anos de sua vida de divulgação do Evangelho, que ele foi considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, ele levou a boa nova muito além da Palestina, levou a boa nova em todos os pontos que as pernas dele puderam levar. Se não fosse Paulo de Tarso, nós hoje não teríamos com certeza conhecido nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa eterna gratidão a esse espírito tão corajoso, tão vigoroso. Paulo deixou 14 epístolas para todos nós. Divulgou o cristianismo em muitos lugares. Ele deixou as epístolas de Roma, aos romanos, aos coríntios na Grécia, aos gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, algumas epístolas, Timóteo, Tito, e vai para aí afora as epístolas e as cidades. Isso Paulo de Tarso daria uma outra palestra para a gente falar sobre as suas viagens, sobre a sua vida de renúncia, de abnegação e de trabalho ao Cristo. Ele foi morto, ele foi decapitado pelas legiões romanas e morreu, portanto, também foi, de uma certa forma, martirizado em Roma. E graças a Deus que nós tivemos esses trabalhadores. Sem eles, nós hoje não teríamos o conhecimento, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo para guiar os nossos processos evolutivos, para fazer as devidas transformações no nosso mundo interior. Como a Mábia já deixou para a gente aqui no chat, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utilizou de pessoas simples. Não é preciso ser um grande intelectual para entender Jesus, para viver Jesus, para pregar Jesus. É preciso tão somente ter amor no nosso coração, fé, coragem e perseverança. É tão somente isso. E para finalizar, que eu gosto muito de histórias, vocês sabem disso, eu vou deixar uma historinha para todos nós, uma historinha muito interessante, que é intitulada Na Carpintaria. Contam que numa certa carpintaria, uma vez, houve uma reunião muito estranha, uma reunião das ferramentas dessa carpintaria. E eles se reuniram para tirar suas diferenças. O martelo logo exerceu a presidência dessa reunião. Entretanto, lhe foi notificado que teria que renunciar. E por quê? Porque fazia demasiado ruído. E também passava o tempo todo golpeando. O martelo, então, aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso. Ele disse que ele necessitava, o parafuso, dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. Ante o ataque, o parafuso aceitou também, mas, na sua vez, pediu a expulsão da lixa. Fez ver que ela era muito áspera em seu tratamento e sempre teria atrito com os demais. A lixa esteve de acordo com a condição de que também fosse expulso o metro, que sempre ficava medindo aos demais segundo a sua medida, como se fosse
como se fora ele o único perfeito. Nisso, então, diante desse cenário, entrou o carpinteiro. O carpinteiro colocou o seu avental e iniciou o seu trabalho utilizando o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. E, finalmente, a grossa madeira inicial se converteu num lindo e maravilhoso armário, um móvel lindo. Quando a carpintaria ficou novamente sozinha, que o carpinteiro foi embora, a reunião recomeçou e disse o serrote: Senhores, se há demonstrado que todos temos defeitos, entretanto, o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. Isto é o que nos faz valiosos. Assim, superemos nossos pontos negativos e nos concentremos na utilidade de nossos pontos positivos. Todos concluíram, então, que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar e limar as nossas asperezas, e observaram que o metro era preciso e exato. Sentiram-se, então, uma equipe a produzir móveis de qualidade. Então, meus queridos amigos, essa é a lição para todos nós. Todos nós possuímos defeitos, mas todos nós temos alguma utilidade. E que possamos nos amar uns aos outros, porque seremos reconhecidos como os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor que tivermos capacidade de sentirmos uns pelos outros. E o amor se traduz em misericórdia e compreensão. Que tenhamos muita compreensão e misericórdia uns dos outros, porque defeitos todos nós temos. Gratidão eterna pela paciência infinita de vocês de me ouvirem até essa hora. E eu vou fazer a prece final e vou deixar uma imagem linda de vocês, uma imagem linda para vocês refletirem que nós também podemos ser esses trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta para tal nós nos empenharmos. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e infinita misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo por todas as bênçãos recebidas em nossa vida. A nossa vida é a bênção, Senhor. Estar reencarnado nesse instante, nesse planeta lindo, azul, é uma grande bênção, uma grande oportunidade para todos nós. A nossa eterna gratidão, Senhor. Mas te rogamos a tua misericórdia para conosco, para que nos sustente a nossa fé, para que nos ajude a sermos perseverantes em mudar a nós mesmos, porque precisamos de muita força, fé e coragem para enxergarmos quem somos e também para operarmos as transformações que necessitamos. Eterna gratidão por esse momento que nos unimos em prece, nos unimos nessa prece sincera, de coração, por nós mesmos, mas também por toda a coletividade terrestre, que onde houver, Senhor, dores, trevas e dúvidas, a nossa prece unidas a tantas outras que são feitas nesse planeta, possa levar um pouco de alento, um pouco de fé, um pouco de coragem, um pouco de força. Gratidão por todos os momentos da nossa vida. Gratidão por aqui estarmos. E que essa paz e esse amor permaneça entre todos nós, hoje, agora e sempre. Uma noite de paz e luz a todos. Muito obrigada.